lá, gente, mais um episódio do Radar Geográfico. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Fábio Conceição, pesquisador, e para a gente conversar aqui sobre um tema bastante atual, sempre atual, né, Fábio? Claro. E tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Prazer, um privilégio enorme estar aqui. Muito obrigado, Alexandre. Vamos lá. Racismo e educação antirracista. Qual é o papel do branco no enfrentamento ao racismo? Sim. Vou começar com uma pergunta básica, óbvia, mas que é só para a gente delimitar a nossa conversa. Certo. Existe racismo na escola, na universidade, no Brasil? É uma coisa muito interessante. Foi ótimo você ter feito essa pergunta logo no início, porque hoje, Alex, nós temos evidências que, no meu entendimento, são incontornáveis da existência do racismo na sociedade brasileira, e esse racismo se manifesta de diversas maneiras, né? São evidências incontornáveis. Se você observar em que condições socioeconômicas negros e negras vivem na sociedade brasileira, né? E está aí, né, o último censo do IBGE comprova de forma incontestável, são dados empíricos, não é questão de opinião, né? Você percebe que há uma diferença absolutamente significativa no que diz respeito às condições socioeconômicas entre brancos e negros. E essa diferença vem sendo sustentada, né, ao longo dos anos por conta do racismo. Outra coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, que no meu entendimento também é uma evidência da existência do racismo, é a lei. A lei. A lei existe, né, em termos muito gerais, né, para regular uma questão, um problema que existe na sociedade. Por exemplo, existe alguma lei que proíbe a circulação de elefantes cor-de-rosa nas praças de alimentação de shopping center? Não tem, porque não tem elefante cor-de-rosa, essa possibilidade não existe. Mas existe uma lei que tipifica o racismo como crime imprescritível e inafiançável. Se essa lei existe desde 1989, 7716, popularmente conhecida como Lei K.O. Essa lei, né, prevista na Constituição de 88 e regulamentada em 89, ela é, no meu entendimento, um indicativo, para além das condições socioeconômicas, um indicativo indiscutível de que o racismo é, sim, uma questão na sociedade brasileira. É, sim, um problema a ser enfrentado por todos na sociedade brasileira. Então, por todos. Isso é importante. Não, isso é... Tem gente que acha que Nossa. a responsabilidade é de quem sofre o racismo. E os outros não precisam se manifestar. Eu tenho uma convicção, sabe, Alex, que o negro na sociedade brasileira não tem problema. Quem tem problema é a sociedade brasileira, não é o negro, né? É a sociedade brasileira que tem problema, né? E o enfrentamento ao racismo não deve ser uma atribuição exclusiva do negro, já que o racismo não é um problema do negro. O racismo é um problema da sociedade brasileira, né? E até o título que sugeri aqui da nossa conversa, né? Entendo que o branco tem um papel absolutamente fundamental no enfrentamento ao racismo. Não será possível construir uma sociedade verdadeiramente igual para todos e todas sem o engajamento efetivo de brancos e brancas no enfrentamento ao racismo. É fundamental. É fundamental, primeiro, entender e aceitar a existência do privilégio da branquitude. Entendo que a branquitude sustenta o racismo. E quando a gente fala de branquitude, a gente não está falando da pessoa branca. A gente está falando de um sistema de poder construído historicamente que privilegia pessoas brancas. Por isso, pessoas brancas comprometidas com um futuro outro precisam se engajar no enfrentamento ao racismo. Eu acho que isso é inescapável também. É interessante que muitas pessoas falam, não, mas não existe nada que prejudique o negro. Então não existe racismo. Então, não existe racismo. Isso é um absurdo. Quando, na verdade, o que você está apontando é por aí que a discussão tem que caminhar. Não. É o privilégio de um Isso. e
Exatamente. Porque a gente precisa entender que existem dois lados da moeda. O racismo, e eu entendo o racismo como algo sistêmico, como algo estrutural, né? Ele mantém a população negra nas piores condições de vida. E, por outro lado, possibilita a população branca ter melhores condições de vida. É o outro lado da moeda. Se ele prejudica uma parcela da população, e prejudica, impede. Existe uma série de obstáculos para a ascensão da população negra, ele favorece a população branca. E aí, olha a sofisticação do racismo, né? O branco não precisa reivindicar esse privilégio. Não precisa, não, eu quero sim ser beneficiado. Ele já é beneficiado por ser branco. Mesmo que ele não queira ser beneficiado, mesmo que ele não compreenda e não tenha consciência desse privilégio, já está dado. Faz parte da forma como o racismo brasileiro se manifesta, como o racismo brasileiro se coloca na sociedade, né? Já está dado. Branco no Brasil é privilegiado. E é isso, quando a gente fala de branquitude, a gente está falando de um sistema de poder construído historicamente que privilegia pessoas brancas em todas as dimensões, em todos os níveis da sociedade brasileira, né? Se você olhar, por exemplo, a composição do Congresso Nacional, né? A composição da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, a composição de doutores aqui nessa universidade, que é uma universidade pública, 70 anos de história, homem branco. A maioria esmagadora, homem branco. E do ponto de vista demográfico, homem branco não é a maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira é mulher preta, que não está representada. E uma das questões que explica a subrepresentação de mulheres negras em espaços de poder e privilégio é o racismo, e no caso das mulheres existe a intersecção, né? Tem também o sexismo, o machismo e a misoginia. Penso eu, Alex, que se nós, de fato, e nós estamos aqui, né, eu estou me sentindo muito honrado e privilegiado de estar falando aqui nessa universidade com você, né, amigo de longa data, um espaço de construção de conhecimento, primeira universidade do Brasil a adotar sistema de cotas com viés racial, né? Ela deve, né? Acho que isso também é fundamental. Se nós, de fato, queremos, né, construir um futuro onde todas as existências sejam possíveis, é de fundamental importância entender e assumir que o enfrentamento ao racismo é absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Senão, vejamos só, Alex, né? Vejamos, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos do tráfico transatlântico. Em todo o território nacional, você teve escravidão africana. Em todo o território nacional, do norte a sul. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. No imediatamente pós a escravidão, o Estado brasileiro colocou em prática diversas políticas públicas para possibilitar o embranquecimento da população. Né? O ano de 1890 é um ano que eu gosto sempre de citar, antes da primeira Constituição Republicana. A primeira Constituição Republicana foi em 1891. Em 1890, 2 leis foram aprovadas pelo Parlamento brasileiro, foram aprovadas pelo Estado brasileiro, parlamento ainda provisório, porque você não tinha Constituição para garantir o embranquecimento da população brasileira. A lei que estimulava a imigração apenas de europeus, estava escrito lá, só europeus. Só europeus, e explícito, está na lei, explícita. Julho, se não me engano, 11, eu não tenho certeza da data, mas acho que é 11 de julho de 1890, está lá explícito, só queremos europeus. E ao chegarem aqui vão ter acesso à terra, vão ter acesso a trabalho, e se não der certo, o Estado paga para ele voltar. 1890. Coisa que não foi feita com os ex-escravizados. Pelo contrário. No mesmo ano de 1890, nós temos o Código Penal de 1890. Está lá expresso no Código Penal. É crime praticar atividade de destreza corporal conhecido como capoeira. O capoeiragem era crime. Samba, crime. Candomblé, crime. Umbanda. Qual era o projeto do Estado brasileiro? Embranquecer a sociedade brasileira fisicamente, estimulando a imigração e a miscigenação. O racismo científico estava em voga. Acreditava-se que o negro iria naturalmente desaparecer
com a relação com o branco, porque era mais fraco, e embranquecer culturalmente também. Era necessário que embranquecer simbolicamente. Por isso a perseguição, as práticas culturais. Isso era um projeto do Estado oficial. Políticas ontem, isso em 1890. Isso foi 130 anos atrás, mais ou menos. Sim. Isso foi... Então não tem como a gente pensar no Brasil sem pensar em relações raciais. Não tem como pensar no Brasil sem pensar em relações raciais. E tem uma galera que diz, não, eu não vou falar de racismo porque raça não existe. Claro, somos todos humanos. Biologicamente está perfeito. Mas a raça que nós estamos aqui falando foi construída socialmente. É raça social, não é raça biológica, né? E não tem como pensar no Brasil sem levar em consideração relações raciais. Não tem como, né? Se a gente quiser, repito, tá, Alex? Se quisermos, de fato, né, começar a imaginar um outro futuro, a questão racial, no meu entendimento, ela é central. Ela precisa, o racismo precisa ser enfrentado, porque hoje, olha o que o censo do IBGE trouxe para nós, né? 55,5% da população se autodeclarou negro. De acordo com a classificação do IBGE, negro é a soma de pretos mais pardos. Nós estamos falando de uma população de 113 milhões de brasileiros que se autodeclararam. 113. Pô, você sabe melhor do que eu. A população inteira da Alemanha tem 80 milhões. Só negros autodeclarados, 113 milhões. Nós estamos falando do país de maior população negra em números absolutos no mundo, fora do continente africano. Só perde para a Nigéria. Então não tem como a gente viver e acreditar que somos país civilizado, onde a maioria esmagadora da população é subcidadã. Vive na subcidadania. Com certeza. Trazendo aqui, num primeiro momento, tá? Para a educação. Você fala da educação antirracista. Por mais que a gente saiba que esse termo tem a ver com a sociedade como um todo, só para a gente trazer um pouco para a nossa realidade. Escola tem racismo? Vou te responder. Depois, universidade tem racismo? Vou ser objetivo, vou te responder. Nenhuma escola, nenhuma universidade está livre das contradições e das assimetrias que existem na sociedade. Porque nenhuma escola e nenhuma universidade estão dentro de uma bolha. Se a sociedade é racista, episódios e atitudes de racismo vão acontecer dentro da escola, vão acontecer dentro da sociedade. Se a sociedade é homofóbica, se a sociedade é misógina, episódios vão acontecer. E eu costumo falar, para chamar a nossa atenção, isso não me dá conforto não, Alex, mas para chamar a nossa atenção, eu costumo dizer que o Brasil é uma tragédia humanitária. O Brasil é uma... E isso é um projeto que está dando certo, tá? Isso é um projeto, é pensado. O Brasil é uma tragédia humanitária. Ano passado, 2024, Alex, 1.450 mulheres foram assassinadas por feminicídio. Isso é o que foi registrado. 1.450. Só em janeiro desse ano, 105. Por feminicídio. Nós estamos aqui, certamente quem está nos ouvindo, né, nós temos uma plateia qualificada. Mas eu vou pedir licença à plateia para dizer, feminicídio não é bala perdida, não é assalto. A mulher foi assassinada por ser mulher. 1.450, ano passado. Né? O Brasil é o campeão mundial de assassinato de gay, homossexual, trans. Campeão mundial. O Brasil mata mais gay, trans, do que em países onde é proibido ser gay, trans. Mata mais o Brasil. Negros, negras, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E a tragédia é tanta que depois do Vale Tudo a gente vai dormir como se nada tivesse acontecido. Sim. Ninguém se incomoda, porque a maioria das vítimas são negras. Pobres. Periféricos, descartáveis, vidas matáveis. Isso é projeto. Então não tem como a gente falar em país civilizado. Aí você me pergunta, e a escola? E a universidade? E a educação? É responsável por isso também. Sim. Eu acredito que a escola e a educação... Eu trabalho na educação básica, né? Eu acredito que a escola e a educação podem sim ser instrumentos muito potentes de enfrentamento ao racismo e às outras opressões. Acredito mesmo. Mas não é qualquer escola e não é qualquer educação. Não é qualquer universidade que vai ser uma instituição de combate ao racismo e às outras opressões.
tem que haver comprometimento. Sim. Tem que haver comprometimento. No que diz respeito à educação básica, olha só, olha a situação que temos. Recentemente foi publicada uma pesquisa do IPEC e outras instituições. 70% dos sistemas de ensino, isso foi ano passado, 24, 70% dos sistemas de ensino não obedece à Lei 10.639 e 11.645. E falam sobre? Que a Lei 10.639 é aprovada em 2003, conquista histórica do movimento negro. Né? Reivindicação histórica do movimento negro, a 10.639 determina o ensino da história da África, dos africanos, do movimento negro no Brasil, aprovada em 2003. E a 11.645, aprovada em 2008, determina o ensino da história dos povos originários, dos povos indígenas e suas culturas. Aprovada em 2008. Ou seja, nós temos uma lei que tem 23 anos, nós temos outra que tem 17 anos, que alteraram a LDB e não é respeitada, não são respeitadas por 70% do sistema de ensino. E eu estou falando de educação pública. Essa pesquisa foi com um sistema de ensino, 70% dos 5 mil municípios do Rio de Janeiro, 5 mil municípios do Brasil, não colocam em prática a lei, a LDB. Então, essa escola, ela está contribuindo, que não coloca em prática a LDB, ela está contribuindo para a reprodução do racismo. Ela está contribuindo para a reprodução. Mesmo porque o racismo tem uma sofisticação que eu gosto de falar, eu aprendi isso com uma colega professora, Clarissa Brito. O racismo ele é capaz de se manifestar mesmo que a gente não tenha intenção. Porque ele tem a sua sofisticação. Né? E quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de uma questão de ordem moral. A gente não está falando de uma questão de ordem individual, embora haja indivíduos racistas. A gente está falando de algo sistêmico. Então ele pode acontecer mesmo que a gente não tenha intenção. Agora, o antirracismo é só se a gente tiver intenção. Deixa eu te falar, então. Você está falando que o sistema educacional não se compromete, não apoia, não põe... Sua maioria? Não. Veja, essa pesquisa... Eu quero só pontuar, Alex, se você me permitir, né? Essa pesquisa ela foi feita levando em consideração a rede pública. Se a gente for fazer a rede... Provavelmente. Vai ser devastador isso, vai ser apavorante. Então, né? O sistema não contribui. Não. O livro didático, não. E com raríssimas exceções... Eu tenho que admitir, né, que dos anos 2000 para cá, né, no início do século XXI, muitos esforços vêm sendo feitos. Então, hoje, se houver intencionalidade, né, do diretor, do gestor escolar, do professor, do coordenador, já consegue. O Alex, eu lembro bem, se você me permitir, meu irmão, 2003... Quando a Lei 10.639 foi aprovada, eu já estava em sala de aula, né? 2003. Você não, você é mais novinho, você não estava em sala... Você era garoto, né? Mas em 2013 eu já estava em sala de aula. Os colegas vinham para mim, que eu já era ativista do movimento negro. Fábio, eu não sei como fazer, cara. Pois é, e isso que eu queria falar. Pronto, então chegamos. Não, vamos embora. O sistema não ajuda. O livro didático, com raríssimas exceções, que às vezes o professor, você sabe muito bem, não tem esse poder de escolha do material que ele trabalha. A universidade tem uma postura, vamos dizer assim, um pouco tímida ainda nessa preparação dos futuros professores. Um professor que quer ir contra tudo isso e quer trabalhar, como que ele vai fazer? Eu acho que ele se sente absolutamente abandonado. Ele vai ter que buscar por conta própria? É isso mesmo? Caramba, olha só, Alex. É isso mesmo. Quando a gente fala de educação antirracista, a gente valoriza, a gente pensa em 3 dimensões. A dimensão institucional, a dimensão curricular e a dimensão individual. Né? Na minha experiência, que não é tanta, eu estou aprendendo, aliás, eu estou aqui utilizando esse momento para aprender com você também. Né? Então, estou aprendendo, por isso que a conversa é boa. Então, estou aprendendo bastante aqui também. Né? A dimensão institucional, por conta de uma série de avanços que tivemos, o movimento negro está engajado, né? Você tem a lei,
10.639, 11.645. A dimensão institucional, ela pode ser implicada. As famílias podem e devem cobrar das escolas do seu filho. Por que não tem educação antirracista? A escola que não tem educação antirracista está desrespeitando a lei. Você colocaria a sua filha, ô Alex, numa escola que não tem matemática? Que não tem biologia? Não, né? E também não deve colocar sua filha que não tem história da África, dos africanos, dos povos originários. Porque, do ponto de vista legal, é a mesma força que tem. Sim. Né? Então, as famílias precisam cobrar as instituições. Há mecanismos para cobrar as instituições. A dimensão curricular, hoje não tem desculpa mais. Não tem. O meu colega que reclamava há 22 anos atrás, eu entendia ele. Caramba, eu também quero aprender com você, vamos lá. Hoje, apesar de ainda termos muito para avançar, hoje você tem tese de doutorado, dissertação de mestrado, grupo de pesquisa, muitas obras publicadas, o advento da internet, canal no YouTube que fala disso todo dia, rede social que fala disso. Então... É possível. É possível. Por isso que você falou uma coisa que o professor está sozinho, e aí eu tenho refletido muito sobre isso. O mais difícil é o indivíduo. Porque se ele não tiver engajado, não vai ter nada. Se ele não sentir que isso é importante para ele. Ele se sente à vontade de... Não é importante, não vou tomar. Exatamente, não vou. Exatamente isso. Eu percebo isso, eu chamo isso de uma dimensão do racismo. O professor, e rede privada você conhece também, tão bem quanto eu, né? A maioria dos colegas são brancos, a maioria dos coordenadores são brancos, diretores brancos, psicopedagogos brancos, alunos brancos, de famílias brancas. Ah, mas o país é de maioria negra. Olha a contradição, né? Muitos destes não se sentem mesmo responsáveis por isso. Aí você me diz, então o professor está sozinho, né? Aqueles que querem se mobilizar e engajar, sim. Mas o que eu percebo, e falo isso também com muito pesar, a maioria não quer nem se engajar. Tem um psicólogo, ele estuda muito psicologia social, descobri recentemente, chamado Alberto Bandurra. Ele fala em desengajamento moral. A pessoa vê que está errado, sabe que está errado, sabe que pode fazer alguma coisa, moralmente não é aceito aquele tipo de comportamento, aquela conduta, mas ele não faz e encontra uma série de desculpas para evitar o seu posicionamento contrário àquela atitude moralmente não aceita. É uma omissão deliberada. Deliberada. Desengajamento moral. Alberto Bandurra. E eu tenho percebido isso nas atividades que eu conduzo, nas relações que eu estabeleço. Por isso que eu estou dizendo, é possível pressionar as instituições, é possível ter um currículo afrocentrado, porque a lei determina. Agora, o indivíduo, a não ser esse que você falou, pô, o cara está sozinho? Porque aí tem uma outra dimensão, que aí você vai me dar essa aula, tá? Você conhece mais do que eu. Ainda hoje, as universidades não são obrigadas, mesmo as faculdades de formação de professores, não são obrigadas por lei a ter disciplina de história do negro, dos povos indígenas. As matérias são eletivas. O estudante escolhe e faz se quiser. Num país racista como o nosso, esse estudante é vítima do racismo também, quando não é algoz, né? Ele não vai colocar essa eletiva. Até porque, me corrija se eu estiver errado, a educação antirracista é para os brancos. Claro que para os negros também, mas o nosso... Você entendeu? Quando eu comecei a fazer de maneira mais efetiva, né, esse trabalho de educação antirracista, letramento racial nas escolas que eu trabalho, que você conhece muito bem, que são escolas majoritariamente brancas, eu fui indagado sobre isso. Ué, mas aqui só tem branco, vale a pena falar sobre isso? Claro que vale. É por isso, né? É por isso que eu tenho que falar sobre isso, né? E aqui eu faço aqui uma referência, o Alex,
a psicanalista Vera Iaconelli. Ela tem um texto onde ela diz o seguinte, que um projeto pedagógico que forma alunos ricos, e aí eu peço licença a Vera Iaconelli para botar assim, e brancos, sem conhecer a realidade nacional, está preparando líderes para repetir o pior. Está preparando líderes para repetir o pior. Os alunos que eu trabalho, né, eles vão ser os líderes do amanhã, não tem como, cara. Eles não estão saindo do zero, como os estudantes lá de São Gonçalo, né, como os estudantes da periferia aqui do Rio de Janeiro. Não, eles são já herdeiros. Né? E eu não estou falando isso de forma jocosa, não. É realidade. Ele vai ser advogado, médico, juiz, o que ele quiser. E se ele não compreender as desigualdades existentes na sociedade brasileira e não se indignar, ele vai reproduzir. Sem constrangimento. Por isso que eu acredito que a escola e a educação podem ser instrumentos muito poderosos, né, para fazer a diferença. Mas não é qualquer escola, não é qualquer educação. Tem que ter o compromisso. E esse compromisso, muitas das vezes, em se tratando especialmente, né? Especialmente, eu nem sei se eu posso falar especialmente, porque os dados da rede pública estão aí, 70% não adota, né? É o indivíduo que decide, cara. É o coordenador que decide, é o diretor que decide se vai ter educação antirracista ou não. O indivíduo. Por isso que eu digo que o mais difícil é o indivíduo. É ele que vai assinar. O diretor da escola que eu trabalho, é ele que tem a caneta e o dinheiro na mão. Se ele falar assim, eu não quero mais saber disso, não vai ter mais. Né? Essa é a nossa dificuldade. Por isso que quando você e Mariana entraram em contato comigo, né, eu dei essa sugestão. Qual é o papel do branco? É fundamental que a população branca entenda que ele tem, essa população tem uma responsabilidade no enfrentamento ao racismo. E quando você traz para o individual, a gente está falando do professor, mas você falou agora, por exemplo, da coordenação, da direção. Sim. Mesmo que você queira trabalhar, você pode chegar e pode ser proibido ou desencorajado. E aí o individual, mais uma vez, está... Por isso que eu estou dizendo, eu tenho percebido isso, ainda vou aprofundar essa reflexão, tá? Uhum. Pô, se você me der o privilégio de voltar aqui até, para a gente aprofundar isso. São 3 dimensões para garantir essa educação antirracista que eu estou aqui advogando. A dimensão institucional, curricular e individual. O indivíduo é difícil. Porque se o indivíduo, as outras 2 anteriores. Sim. Por isso, qual o resultado da pesquisa, Alexandre? Qual é o resultado da pesquisa? 70% do sistema de ensino não coloca em prática 10.639. Alguém decidiu por isso. Sim. Não, aqui nessa escola não vai ter, não. Ah, mas é lei, mas... E ninguém questionou. Tá vendo como é que é o projeto? Tá vendo como é que essa questão é muito séria? Né? Uma coisa também, quando a gente fala que o branco tem um papel, se você me permitir, vou trazer uma outra questão aqui, né? Eu vejo muitos colegas lá, na escola que eu trabalho, eles fizeram 2 comentários muito equivocados. O primeiro foi assim, Fábio, de 2020 para cá, né? Uhum. Que legal, né, Fábio? Que agora esse negócio de racismo, antirracismo tá na moda, né? Legal, né? Aí terrível. Olha, você já ouviu falar de Frente Negra Brasileira? Não, pois é. A Frente Negra Brasileira, ela foi fundada em 1931. 1931, a Frente Negra Brasileira. E a Frente Negra Brasileira chegou a ter 10 mil, alguns dizem 15 mil filiados, em 1931. Tinha uma escola, tinha uma banda de música, tinha time de futebol, tinha acompanhamento psicológico. E a Frente Negra Brasileira já defendeu lá o ensino da história da África, dos africanos. É? Não tá na moda, não. Tá na moda é as pessoas saberem. Até porque moda passa, né? Né? A gente não pode aceitar. Ela vai se modificando, né? Ela não pode ser escrita com uma linha reta, mas não dá para dizer que tá na moda. E uma outra coisa que os colegas também, na rede privada, né? Brancos, e são brancos que querem se comprometer, né? Mas são capturados pelo racismo, né? Eles dizem assim, Fábio, eu queria me engajar mais, mas eu sou branco, eu não tenho lugar de fala. Outro equívoco, né? Lugar de fala não é desculpa para você não fazer nada.
Lugar de fala é o teu lugar social. É de onde você está falando, né? E aí o Alex é um homem branco, professor universitário, de classe média. Esse é o lugar de fala do Alex. Sim. E neste lugar ele pode e deve ser um agente antirracista. Né? O Alex não vai poder dizer, não, eu sei que os negros sofrem, eu sofro igual. Não precisa disso. Você está entendendo? Esse é o lugar de fala. E muita gente se exime de ser um antirracista efetivamente, reivindicando a ausência do lugar de fala. Não tem lugar de fala porque eu sou branco, eu não posso. Não é verdade. Se a gente expandir esse tipo de comportamento, bom, eu não posso falar do feminicídio porque eu sou homem. Eu posso falar do LGBT porque eu sou perfeito. E por aí. Ou seja, então a gente não pode fazer nada, né? Essas lutas, vamos colocar dos que sofrem, isso é um equívoco extraordinário, né? A sociedade que a gente imagina, né? E a civilização que a gente imagina é onde todos sejam possíveis. Então, sim, eu posso ser, né, antissexista e devo ser anti-homofóbico da minha atuação e devo ser, né? E preciso estar atento, né? O quanto que essas violências eu sou capaz de reproduzir se eu não estiver atento, porque elas estão muito naturalizadas, né? E eu acho que esse é o grande papel da educação e da universidade, né? Encontrar uma forma, Alex, de desnaturalizar essas violências, desnaturalizar o racismo, desnaturalizar a misoginia. Como é que pode em 2024, cara? Ano passado, 1.450 mulheres sendo assassinadas por feminicídio. Se você pegar o gráfico, ele está em ascensão. Em 10 anos, né? Sim. 2015, eu acho que o recorte foi a aprovação da Lei Maria da Penha, se não me falha a memória. E se você for fazer um recorte racial, é outra tragédia. Está aprovado, já fizeram essa pesquisa. Da aprovação da Lei Maria da Penha para cá, a morte e a violência contra mulheres brancas diminuiu. A morte brancas diminuiu. Da Lei Maria da Penha para cá. Mais interessante. Diminuiu. E a violência contra mulheres negras aumentou. Se for fazer um recorte racial, né? Trans, gay, assassinados, negros, a maioria. E a forma, o requinte de crueldade, porque são corpos matáveis. Isso está necropolítica, né? Sim. Aqui em Mbembe. Isso está naturalizado na nossa sociedade. A professora Sueli Carneiro, ela é extraordinária, né? A professora Sueli Carneiro tem 75 anos, acabou de fazer 75 anos, ativista do feminismo negro já há muito tempo. Ela criou o Instituto de Mulher Negra Guelé 10, lá em São Paulo, né? A tese de doutorado dela, dispositivo de racialidade, e eu até recomendo, eu posso aqui recomendar um podcast que é concorrente, mas não é concorrente que ele não concorre. A gente Corre junto, é um podcast que está correndo junto com o teu, é o do Mano Brown, Mano a Mano, e tem lá a entrevista da professora Sueli Carneiro, né? É extraordinário, vale a pena, aquilo é uma aula, né? E ela diz assim, de que barro nós somos feitos? De que barro nós somos feitos? Essa gente, brancos no Brasil, não se incomodam com a tragédia cotidiana que a população negra atravessa. E você sabe que isso é um dado, essa é uma questão, quando a gente fala do papel do branco, Alex, essa é uma questão que a gente observa só na sociedade brasileira. A professora Lia Weiner, que é sua colega também, professora universitária, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Ela é da Faculdade de Psicologia Social e ela é uma das especialistas em branquitude, né? Você tem Lourenço Cardoso, Tânia Miller, né? Cida Bento, que é a grande, nossa mestra sobre branquitude, tem a Lia Weiner, que também fez uma tese de doutorado orientada pelo Kabengele Munanga, na USP, que fala sobre branquitude, né? E ela estava discutindo o seguinte, por exemplo, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, havia brancos na linha de frente. E a gente pôde observar isso em 2020, com Black Lives Matter. A gente pôde observar isso. Brancos na linha de frente, encarando a polícia, né? Na luta contra o apartheid, na África do Sul, também. Você via brancos na linha de frente também, indo para a paulada da polícia. Você via isso.
Na Alemanha, na Europa, dominada pelo nazismo, né, brancos não judeus colaboraram de forma significativa. Tu não vê isso aqui. Você não vê. E a professora Lia diz que isto é um exemplo da supremacia branca no Brasil. Ele não se importa. Ele não se incomoda com a tragédia cotidiana que a maioria da população brasileira se atravessa. A gente precisa, e eu acho que a universidade tem um papel, a escola, a educação básica também tem, mas a universidade tem um papel, que isso aqui é um celeiro, né, de desenvolvimento de conhecimento, né? Ela tem um papel fundamental para poder mobilizar isso, para poder desvelar essa supremacia e questionar essa supremacia branca da forma como ela se manifesta no Brasil. Porque ela não vai nos levar para lugar nenhum, só para o buraco. Só mais fundo. Mais fundo, cada vez mais fundo. E eu queria então voltar, já que você está falando de universidade, a questão das cotas. Você comentou, né? O UERJ foi a primeira, pioneira, 20 e poucos anos atrás, quase 25 anos atrás, né? Mas é óbvio que isso contribui para essa educação antirracista a partir do momento que você tem mais negros dentro da universidade. Mas de vez em quando a gente vê determinados movimentos contrários e falando em acabar as cotas, encerrar as cotas e tudo mais. Como é que você vê a política de cotas? Hoje, né, 20 anos depois, já é possível afirmar, sem nenhum medo, que a política de cotas foi uma das mais importantes políticas sociais aprovadas na sociedade brasileira nos últimos anos. E foi importante para todos, né? A universidade ganhou de uma forma indiscutível com a presença da população negra nos seus quadros, porque a universidade ela vai se mobilizar, né, a partir da presença e do questionamento desses estudantes negros, a repensar o seu currículo, a repensar a sua estrutura de poder, a repensar as suas relações institucionais. E isso traz vantagem para todos, brancos e negros. Traz vantagem para todos. Isso porque possibilita que a universidade, especialmente a universidade pública, reflita a realidade brasileira. A realidade social e a realidade étnica, racial brasileira. E, sendo assim, uma universidade que reflete a realidade brasileira é uma universidade capaz de produzir e de encontrar soluções para os dilemas que a sociedade brasileira tem, né? Então, eu entendo que a política de cotas tem sido tremendamente exitosa. Tremendamente exitosa. Vale... muito, muito importante essa política de cotas. Muito importante. E insisto, não só porque garantiu a entrada de negros e negras na universidade, mas porque garantiu que a própria universidade repensasse o seu papel. Verdade. Repensasse o seu papel. Isso todo mundo ganhou com isso. Todo mundo ganhou. E depois, né, retorna à sociedade, claro, profissionais, e aí você começa a ver médicos negros, advogados, engenheiros, professores. E fazendo aquilo que eu considero fundamental para a sociedade como um todo, não só para um grupo da sociedade brasileira, né? E se a universidade continuar se transformando para representar os interesses da maioria, os interesses de todos, é melhor do que aquela universidade que tínhamos que representava os interesses de uma minoria, né? Então, não. Então, acho que política de cotas... E por que ainda, Fábio, 20 e tantos anos depois, você me pergunta com muita propriedade, né? Por que ainda tanta resistência? Porque ela está dando certo. Simples assim, né? Porque ela está dando certo, né? E por que ela está dando certo? Porque ela é necessária e porque o racismo é uma questão, né? Eu preciso dizer isso também. Vou aproveitar aqui esse espaço, né, para falar isso. Eu me lembro quando a política de cotas começou a ser aprovada, né? O Demetrio Magnoli, que é um geógrafo absolutamente, que eu acho, ele tem muito bem formado, ele conhece muito bem, né? Ele sabe das coisas, ele sabe, né? E eu me lembro que ele estava dando uma entrevista na CBN
sobre a guerra em Ruanda. Guerra em Ruanda, né, que estava fazendo aniversários. Foi, se não me engano, em 2004 que ele estava dando a entrevista, a guerra estava fazendo 4 anos ou 10 anos, uma coisa assim, né? Aí ele deu uma aula extraordinária. Tutsis, deu uma aula. No finalzinho, quase acabando, ele disse: esta guerra, vale a pena a gente prestar atenção no que aconteceu em Ruanda para evitar o que aconteça no Brasil com essa política de cotas. O âncora que estava fazendo a entrevista, né, eu estava ouvindo no rádio, né? Como assim, professor? O cara não entendeu. O cara, olha o que ele fez, né? Ele, pois é, se a política de cotas avançar como está avançando no Brasil, nós corremos um sério risco de ter uma guerra racial no Brasil. Poxa, uma figura da estatura do Demétrio Magnoli, fazer uma defesa dessa... Com esses argumentos? Com esses argumentos, é um negócio inacreditável. E ele foi um dos representantes lá no Supremo Tribunal em 2012, quando houve lá o questionamento, né, com relação à inconstitucionalidade das cotas com recorte racial. Ele estava lá para defender a não existência de cotas com recorte racial, né? Ele usou 2012. Ele continua, aliás, até hoje ele defende esses argumentos, né? Isso para nós é devastador, porque ele sabe que ele não está sendo honesto. Ele sabe que ele está sendo racista, profundamente racista. Ele sabe, não tem argumento para... E hoje, 20 anos depois da política de cotas, cadê a guerra racial? Onde é que tivemos guerra racial? Nas universidades. Nós estamos aqui na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cadê guerra racial? E era isso que ele advogava há 20 anos atrás, em 2012, quando foi questionado no Supremo, que, aliás, foi aprovado por unanimidade pelo Supremo Tribunal, a legalidade e constitucionalidade da política de cotas. Então, existem aquelas figuras que vão sempre defender que as cotas não são necessárias, especialmente a de recorte racial. Exatamente. Que, de fato, não existe, né? Que, de fato, não existe. Né? Você tem uma parcela pequena, a maioria dos beneficiados da rede pública. Sim. A maioria dos beneficiados, em praticamente todos os sistemas de cota das universidades públicas do Brasil, privilegia pobre. Isso. E está certo, não está errado, não. Ainda assim, o problema é quando você fala em beneficiar o negro. Porque nós temos uma cultura no Brasil, Alex, e você, como um excelente professor e geógrafo, sabe disso, né? E por conta dessa cultura que tem a ver com a escravidão, 400 anos de escravidão, a gente aprendeu a aceitar a desumanização do negro. A gente aprendeu a aceitar isso, né? Por isso que num jogo de futebol, você vê lá no condomínio, no seu condomínio, ou aqui no ginásio, pô, seu macaco! As pessoas se acostumaram a naturalizar a desumanização do negro. Então, quando você diz, vamos beneficiar a população negra, não, esses não. Eu sou a favor de cota social, mas racial não. Né? Porque o racismo no Brasil é uma questão profundamente séria, que nós precisamos encontrar uma forma de enfrentar cada vez mais e cada vez melhor. E a universidade, as escolas, a educação básica tem um papel fundamental nisso, mas tem que ter aquele comprometimento que a gente estava falando. Interessante, esses 20 e tantos anos de cota aqui na UERJ, já era professor daqui, né? Para falar a verdade, eu era até diretor do instituto, da faculdade, né? E alguns colegas foram contra, né? Nossa. Mas é impressionante como a gente viu isso a partir lá do início dos anos 2000 e vê até hoje relatos de alunos dizendo: eu sou o primeiro membro da minha família que entro numa universidade pública. E depois você vê: eu sou o primeiro, eu sou o primeiro que está se formando na minha família. Isso. E hoje a gente já começa a ver, há algum tempo até, para falar a verdade, negros entrando no mestrado, no doutorado, e alguns até... É um sucesso. Ô, Alex, esse relato que você fez, onde é que está o problema?
Eu não consigo. Cara, por que isso é ruim para as pessoas? Por que isso que você acabou de relatar é ruim para o país, para a universidade? Por que ainda existem pessoas com conhecimento, letradas, que não querem ver a diversidade existente na sociedade brasileira representada nos espaços de poder e privilégio? Você está entendendo isso? Eu mesmo, a resposta que eu dou, isso é racismo. Caraca, mas é um negócio... Esse relato que você acabou de falar. Quem perdeu com isso? Quem perdeu com a presença de negros na universidade, com a presença de negras na universidade, com cabelo crespo, grandão, com aquelas cores maravilhosas, com tecido como esse que eu tô? Quem perdeu com a presença destes na universidade? Não tem isso. E o que é interessante, como há uma mudança na postura do alunado. É isso. E a gente vê o surgimento de vários coletivos. Isso. E mudança positiva, não é verdade? Positiva. Mudança positiva. Você vê a reafirmação, muitos coletivos surgindo. E eu acho que isso, para mim, é inquestionável. É um Estudantil, sucesso. né? Ele foi muito atravessado, né? A partir da política de cota, com a chegada desses estudantes negros na universidade, para pensar o racismo na sociedade brasileira, né? O movimento estudantil, talvez a mais importante instituição, a UNE, né, que existe já desde os anos 40, e teve uma atuação destacada ao longo de sua história para defender interesses nacionais, pouco pensava sobre raça e relações raciais. Pouco pensava. Né? Se você tiver, e eu tive, porque eu estudei um pouquinho isso para o meu mestrado, né? Tiver acesso, né, aos escritos dos congressos da UNE, a questão racial ou não aparecia ou era adjacente, né? E isso era um problema num país de maioria negra. Mas na universidade nem era tanto problema, porque a universidade não tinha negros. Então como é que eu vou falar de racismo? Como é que eu vou falar de relações raciais numa universidade onde esse negro não está presente, né? E com a entrada desses estudantes, com a constituição desses coletivos, esses coletivos começam a pressionar os professores, o próprio movimento estudantil, para que a universidade se comprometesse a construir uma cultura de consciência negra. Né? E o título, inclusive, da minha dissertação é Os Coletivos Universitários Forjando uma Cultura de Consciência Negra, que é mais do que ser antirracista, é valorizar as práticas, o conhecimento, a história do povo não branco, dentro de uma instituição como essa, que é a universidade. Né? E é assim que tem que ser, e ninguém perde. Eu insisto nisso. Quem perdeu com a entrada de negros e negras indígenas nas universidades públicas? Quem foi prejudicado com isso? Quem perdeu? Não tem. E tem gente que é contra. 20 e tantos anos depois, que nós sabemos que não teve guerra racial. E as pessoas continuam na sua posição de ser contra. É impressionante o quanto que o racismo consegue fazer com as pessoas. O quanto que ele é sofisticado. E o racismo que hoje, até pela questão de internet, redes sociais, sim, e até a possibilidade da imagem, do vídeo estar presente em todos os cantos a partir de celulares e smartphones, a gente continua vendo inúmeras situações racistas. E como é que há a negação da existência. Então, se a gente quiser falar, por exemplo, de futebol, que é uma coisa que eu sei que você gosta e está feliz. Estamos felizes. Estamos felizes. No futebol. Impressionante. No cinema, na televisão, uma novela, uma novela que a Rede Globo fez, se passando na Bahia, sim, onde não existia atores negros, ou era em número absolutamente... Exatamente. É impressionante. Impressionante isso. Então, isso a gente não tem que discutir, a gente tem que... E aí a educação antirracista serve para isso. Para incomodar. E uma coisa também que eu costumo defender, né, que o antirracismo não é para ser confortável, né? Ele não é para incomodar as pessoas. Voltamos no indivíduo. Esse indivíduo precisa ser incomodado. Se ele não for incomodado, ele não vai se mobilizar, né?
O racismo, ele é tremendamente violento em todas as suas dimensões. Ele nega o conhecimento produzido ao longo de séculos por não brancos. Isso é violência. Isso é violência. Ele encarcera, ele invisibiliza, ele mata efetivamente, não é isso? Ele desumaniza, ele é tremendamente violento. Então, como é que o antirracismo não vai provocar incômodo? Ele precisa provocar incômodo para que o indivíduo se mobilize. Ele precisa. Né? Senão a gente não vai avançar. Eu tenho o Leminski, né? Paulo Leminski, ele diz assim: o nosso desejo lá no fundo, mas bem lá no fundo é que nossos problemas fossem resolvidos por decreto. Mas não serão resolvidos por decreto. Vai ter que ter ação, vai ter que ter mobilização, né? E no que diz respeito ao racismo na sociedade brasileira, a solução não vai cair do céu, vai depender da mobilização de cada um de nós para ter a coragem, a determinação de enfrentar em todos os espaços onde a gente estiver. Isso mesmo, ser antirracista é ter uma prática antirracista cotidiana. Né? Não dá para ser antirracista só na escola, eu falo com os colegas sobre isso. Não dá para ser antirracista aqui na escola, acabou a aula, tu tira o jaleco de antirracista, coloca nos caninhos... E volta a ser... Não tem como. Aí tu vai rir de piada racista, né? Aí você vai ver um colega teu falando um absurdo e não vai fazer nada. Não é assim, né? É uma prática cotidiana. E sim, vai ser desconfortável? Em muitos momentos vai. Porque muita gente próxima a você vai achar estranho. Pô, tu tá esquisito. Agora tu não tá rindo mais das piadas, não? Pois é. Não vou rir mais das piadas, não. Né? Isso vai provocar desconforto, mas é necessário provocar esse desconforto. E é necessário esse engajamento. Senão, olha, a gente não vai ter uma sociedade, uma civilização onde a gente realmente possa ter a certeza que todos possam existir. A continuar do jeito que está. Não vai dar. Meu amigo, infelizmente... Mentira! A Mari é que sabe. Eu não vou botar um ponto final, não, tá? Não deve. A gente vai voltar aqui. Você vai. Opa, o convite já está feito, tem testemunhas, tá? Para a gente aprofundar e, enfim, e tem outras coisas, outros campos para a gente falar. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer para a gente receber. Muito obrigado. E tenho certeza que para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente, vai ser um prazer continuar. Porque não são 40 minutos apenas, a gente vai precisar de mais tempo para isso. E eu queria de novo agradecer, viu, Alex? Muito obrigado, Mary também, muito obrigado. E tomara que eu tenha contribuído de alguma forma para trazer e levantar aqui algumas provocações necessárias. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, voltamos semana que vem com mais Radar Geográfico. Até logo.